Ou, nossa, mas o mundo lá fora já é tão ruim, eu preciso ensinar. Não, você precisa ensinar empatia, respeito, gentileza, amor, porque o mundo lá fora é tão ruim que eles precisam levar isso para o mundo. Porque se a gente não mudar a base dessa geração, a gente vai continuar vendo o que a gente está vendo hoje em dia, né? Oi, Carol. Oi, Fê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E aí? Então tá bom. Tô pedindo o pessoal para dar um retorno pra gente como que tá a imagem aí, porque da última vez todo mundo ficou pedindo para eu levantar mais a câmera, que tava cortando minha cabeça. É, você está um pouquinho perto, mas está aparecendo o rosto todo. Aí, Ah, você acha que afeta mais? é, assim, Ainda melhor, melhor? melhorou. Ah, então ótimo. Gente, queria apresentar para vocês, né, a Carol. O nome dela é Carol Miranda, vou deixar ela falar, mas eu queria falar um pouquinho dela também. Para quem não sabe, a gente estudou juntas no ensino médio, né? E quem diria que a vida iria trazer a gente aqui juntas na mesma área novamente, né, Carol? Verdade. E o tema da nossa live hoje é sobre disciplina positiva. A Carol, ela é do Conecta Pais e Filhos. Depois a gente vai deixar aqui o arroba dela para vocês seguirem. E a Carol faz um trabalho fantástico sobre disciplina positiva. E isso é um desafio, né, Carol? Um tema desafio, assim, para todo mundo que é mãe, todo mundo que é pai, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe educar, né? Mas na verdade a gente não sabe, tá? Eu queria contar isso para vocês. A gente não sabe. A gente só acha que a gente sabe, né? Então eu gostaria, Carol, que você se apresentasse e que a gente pudesse iniciar aí para ajudar um pouco essas mamães que estão aí desesperadas nessa quarentena com os filhos dentro de casa. Tá. Oi, gente. Primeiro, obrigada, Fê, pelo convite de estar aqui com você, né, para sua audiência no seu Instagram. Na infância e adolescência. Eu tenho especialização em parentalidade e educação positiva também. Então, a disciplina positiva é uma das áreas, assim, dentro de uma gama da educação positiva, né? Muita gente nunca ouviu falar em parentalidade positiva, então o termo mais que as pessoas conhecem é a disciplina positiva, porque vou ter o terceiro neném, né? E aí eu descobri esse mundo da educação quando o Theo tinha 3 anos, ele começou a me dar muito trabalho. Eu brinco que as mães costumam procurar a gente entre a criança ter 1 ano e meio e 2 anos e meio, porque é a fase que a criança se descobre, é a fase que a criança descobre que ela não é um compartimento da mãe, né? Vamos dizer assim, ela não tá junto, não é grudada Tem na vida mãe. própria, né? Tem vida própria e começa a entender que ela tem vida própria, que ela tem vontade própria. Só que isso para nós pais passa a ser uma dificuldade, porque até então a gente estava no controle da situação, né? E aí de repente vem um ser pequenininho de 1 ano e meio, 2 anos, querendo mandar não, mas mostrando que também tem vontade, sair deixando a gente um pouco fora do controle, né? Deixando a gente meio surtado. Como assim essa criança não quer fazer o que eu tô mandando? Então, eu comecei a estudar muito porque eu venho de um padrão muito autoritário de criação, então eu reproduzia isso no meu filho. Não é que você falou, que a gente não sabe educar. A gente está aprendendo, eu acho. Assim, a cada geração a gente vai melhorando, né? E eu acho que assim, Uhum. a gente estuda para tudo na vida, né, Fê? A gente estuda para passar no vestibular, a gente estuda para escola, a gente estuda para qualquer coisa. Você quer um cargo melhor, você vai lá e faz uma pós-graduação. Mas para ser pai e mãe, a gente acha que não. Não, eu já sei fazer isso, Não gente. precisa. Só que você descobre que você não sabe nada quando vem esse neném. Assim, e eu acho engraçado hoje que eu estudo, né? E quando eu fiquei grávida do Theo, eu também fiz essas coisas que a gente faz cursos de como dar banho no neném. A gente sabe o que, Uhum. que é um enxoval. Ai, precisa ter 5 bodies, 5 calças, sei lá, X número de fralda no primeiro ano de vida. Mas a gente não estuda a parte emocional, que é a parte mais importante, que é a parte que vai
de frente com a gente, né? Que é o que vai confrontar os nossos valores, que é o que vai confrontar, é o que a gente quer passar para essa criança e a forma que a gente quer passar para ela. E eu queria deixar claro, porque muita gente confunde disciplina positiva. O que é a disciplina positiva, né, Fê? A disciplina positiva. Eu ia te perguntar isso, eu pedi para você explicar. Ela é um caminho do meio entre o autoritarismo e a permissividade. Então, como assim? No autoritarismo a gente tem a firmeza, né? Mas falta gentileza. E na permissividade a gente só tem a gentileza. Falta um pouquinho da firmeza. Então, a disciplina positiva, ela é esse caminho do meio que junta a firmeza com a gentileza. Então, a gente vai ser firme de forma respeitosa com o nosso filho. Muita gente fala, quem não conhece, tá? Quem não conhece o assunto, ou quem já leu um pouco, ou não aplica em casa, esse negócio é mimimi, isso daí não funciona, isso é permissividade. Eu vou ser permissivo. Não, não é permissividade. A disciplina positiva não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, tem regras, tem combinados pré-estabelecidos, mas a criança, ela ajuda, ela faz parte. A gente deixa a criança se sentir pertencente. A gente, pai, sai um pouco do controle, porque a gente quer. O pai autoritário, ele quer estar o tempo inteiro no controle, né, Fê? Que é o controle, mandar. Eu mando, a criança obedece. Eu mando, a criança obedece. Mas a gente tem que largar um pouquinho do controle para respeitar a criança, para ouvir as necessidades da criança. E ouvir as necessidades da criança não significa concordar com o que a criança está dizendo, mas é bom ser ouvido. Eu posso, Fê, ter um problema e te contar e você vai me ouvir. Não significa que você concorda com o que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza que, como minha amiga, você vai me ouvir. E com as crianças a gente não faz isso. A gente só quer ter o controle, a gente só quer ter o domínio, mandar o tempo inteiro, né? É isso. É verdade. Criança, é isso aí. E, gente, a Carol, depois ela vai falar um pouquinho mais também, que ela tem cursos, né, que ela ministra sobre isso. E eu fiz esse curso ano passado. E a cada aula, eu parava e falava, gente, eu tô fazendo tudo errado. Por isso que eu falo que a gente não sabe educar, a gente acha que a gente sabe. Porque eu parava para refletir e é tão engraçado, porque quando a gente faz esse curso, às vezes no meio da situação, você para e fala, gente, não é assim não. Aí dá aquela pausa. Aí você fala, não, deixa eu respirar aqui, deixa eu tentar agir da forma que tem que ser. Porque à medida que você vai conhecendo, né, cara, eu enquanto mãe posso dizer que a gente não faz por mal, a gente não erra por mal, né? A gente erra sempre tentando acertar. E muitas vezes a gente só traz uma imitação da criação que a gente teve. Então, se a gente teve, né, você fala muito sobre isso no curso, a gente teve uma educação bem autoritária, é o que a gente vai reproduzir, porque é assim que a gente sabe educar. Né? Então, a partir do momento que a gente abre a nossa mente, abre o nosso olhar, eu costumo dizer que esse curso da Carol, ele abre o nosso olhar para ver o lado da criança, para deixar um pouco dessa posição, eu sou pai, eu que sei, eu sou mais vivido que você tem que me respeitar e pronto, acabou, e impor isso, né? Para enxergar o lado da criança. Poxa, mas por que a criança fez isso? E uma das perguntas, Carol, que eu tenho para você é isso. Como que a gente deve reagir em momentos de pirraça? Que eu acho que essa é a maior dúvida de todas as mães. Isso é unânime, né? Como que a gente deve reagir? A gente deve simplesmente ignorar? A gente tem que dar uma atenção? Como que a gente deve agir nesses momentos? Tá, deixa eu só falar uma coisinha antes de responder do que você trouxe. A programação neurolinguística, ela traz pra gente que tudo que a gente faz tem por trás uma intenção positiva. Então, é claro que, vamos supor, antes de eu conhecer essa forma de educar, eu errava tentando acertar. Isso é fato. Os meus pais, eles tinham esse padrão autoritário que foi aprendido por mim, porque virou um padrão meu, porque ou você segue o padrão ou você vai para o extremo oposto, né? E aí o extremo oposto seria um pai que deixa o menino fazer tudo porque não quer frustrar aquela criança igual ela se sentia frustrada. Então, assim, os nossos pais, eles fizeram o que eles sabiam dentro das possibilidades, dos conhecimentos que eles tinham, que já foi melhor do que os nossos avós, né? E a gente fazendo melhor do que eles. Só que hoje eu falo, Fê, que só não
Só não aprende quem não quer, porque conteúdo gratuito a gente tem aos montes na internet. Inclusive, o meu Instagram, eu tenho um feed, assim, nem sei quantas publicações de conteúdo gratuito. A pessoa, não tenho dinheiro. Eu tenho cursos também, que aí são pagos, né? Que aí tem todo o meu conhecimento de vários cursos que eu já fiz. Mas, não tenho dinheiro. Tudo bem, você pode buscar informação na internet. Isso tem muito, tem livro. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que existe um outro caminho e não faz, aí eu já acho que é negligência, sabe? Aí já é assim, pô, eu sei que existe uma forma melhor, por que eu não vou fazer? Tudo na vida a gente não busca melhorar, evoluir, aprender? Pelo menos eu acho que esse é por isso que a gente está aqui, né, nesse mundo, que é para a gente tentar evoluir. E evoluir também na forma de educar as crianças, né? E também importante falar que a gente, pai e mãe, a gente sai um pouco do controle, mas a gente é autoridade, tá? A disciplina positiva, a educação positiva, ela traz isso. A gente continua sendo autoridade. Não é porque eu não sou autoritária que eu não sou autoridade. Quem define as coisas aqui na minha casa sou eu. Só que são formas de comunicar, são formas de trazer isso para a criança, tá? Então, assim, não é porque existe que a gente escuta a criança que nós não somos autoridade, principalmente nas coisas que dizem respeito à segurança da criança. Coisas que não são negociáveis. Por exemplo, eu negocio o que dá para ser negociado. Hora de fazer para casa, eu posso negociar se eu tiver 2 horários. Hora de banho. Agora, coisas inegociáveis. Horário da escola, horário do futebol. Usar a cadeirinha do carro. Muita gente ouve, não, meu filho chora muito. Ok. Chora muito, vai ter que chorar. É segurança da criança. Dá a mão na rua. Mas ele não gosta. Tá, mas se ele sair correndo e for atropelado, é segurança da criança. Então você é autoridade na sua casa, tá? Isso também tem que ficar claro, porque muita gente confunde essa coisa aí da permissividade, de autoridade, e são coisas diferentes. Precisa do equilíbrio, né? O equilíbrio. Não é nem demais e nem. É como tudo na vida, né? A gente precisa sempre ter esse equilíbrio. Mas e aí, o que você aconselha a gente diante disso? Meu filho está aqui, ele se descontrolou, desregulou totalmente e deu aquele acesso de pirraça, se jogou no chão, jogou as coisas para cima. O que eu faço nessa hora? Tá. Então, assim, criança dá birra, tá, gente? Não é só na minha casa, não é só na sua. Na minha casa também, o povo na minha casa não acontece, né? Mas acontece. Então, assim, a criança tá nervosa por alguma coisa. Alguma coisa frustrou a criança. Geralmente, quando ela escuta um não, ou um vamos desligar a televisão, ou um vamos embora do parquinho, a criança, a tendência dela é ficar frustrada. E a forma que a criança tem de expressar essa frustração é chorando, é batendo pé. E por quê? Porque a criança não tem vocabulário emocional ainda. A gente que é adulto, às vezes a gente dá birra. Às vezes a gente, quando é frustrado, a gente também quer bater o pé, a gente quer gritar, quer falar mais alto. E olha que a gente já tem um vocabulário, ou deveria ter, né? Vocabulário emocional, a parte do cérebro, nossa parte do cérebro racional bem desenvolvida. Então, assim, na criança, o lado racional do cérebro dela, ele não está completamente desenvolvido. A gente nasce com o nosso lado emocional já pronto. Então, por isso que toda criança chora, toda criança, né, ela entra nessa disputa, ela joga as coisas, ela bate, algumas, né, batem, algumas batem o pé no chão, mas isso é a forma da criança expressar o sentimento dela, tá? E o que a gente tem que fazer? Ensinar para a criança que não existe sentimento bom nem sentimento ruim. Ela tá com raiva, tá? E todo mundo sente raiva. A gente não tem que castrar a raiva da criança, castrar esse momento da criança. A gente precisa ensinar para essa criança o que ela faz com essa raiva. Não é porque ela está com raiva que ela pode fazer qualquer coisa e ter qualquer atitude. Então é isso que a gente precisa ensinar. Só que, Fê, é difícil porque quando a gente vê essa situação, na verdade, a criança está dando birra. De repente, Carol, quero dar birra junto com a criança. A primeira reação que a gente tem sabe, quer ficar pé da vida. Descontrola junto. A gente se descontrola junto, porque a gente tem os neurônios espelho também, né? Que tá vendo aquela reação. A nossa primeira reação é reagir também. Eu falo até no meu curso, né? Que a gente
E aí você passa a ter a idade do seu filho. Se seu filho tem 3 anos, você quer disputar poder com uma criança de 3 anos. Você quer ter 3 anos, você vira uma criança de 3 anos. E quanto mais velha é a criança, por exemplo, se ela começa a te responder, se é uma criança. Depende do temperamento da criança, né? Tem criança que vai calar num grito que você der, mas tem criança que vai te peitar. Os meus aqui em casa, eles costumam peitar. Então, se eu intervir de uma forma errada, de uma forma bruta, de uma forma autoritária, vamos colocar assim, só com a firmeza, a tendência da criança é reagir. E aí a criança reage, ou reage, a criança reage. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a criança tá lá dando um ataque de birra dela, ou tá do seu lado dando um ataque de birra dela. Primeira coisa é você. Primeiro olhe para você. Autocontrole, tá? Não tem como eu pedir para minha criança, ensinar minha criança sobre autocontrole e sobre emoções, como lidar com sentimentos, se eu não consigo lidar com os meus próprios sentimentos, né? Então não tem como eu ensinar para a criança que ela tá com raiva, lidar com a raiva, se eu tô puta da vida e tô vomitando a minha raiva em cima da criança. Então, a primeira coisa, parar, autocontrole. Pensar quais estratégias eu preciso fazer. A disciplina positiva tem uma ferramenta que a gente chama de pausa positiva. O que seria a pausa positiva? A criança está dando a birra, você tá ali, viu? Você tá vendo que você não consegue se autocontrolar? Autocontrolar significa não ser firme, no caso, não gritar, não chegar gritando, não chegar batendo, não já chegar estressando, né? Respirou, a pausa positiva. Ou você sai de perto da situação, se for possível sair de perto, se for na sua casa, se for, né, se for num lugar seguro, que a criança não corre nenhum risco, você sai de perto. O nosso cérebro, ele demora em torno de 90 segundos para se acalmar. Vocês podem até marcar no relógio que vocês vão ver. Você sai da situação, sai de cena, deixa a criança. Ah, mas a criança vai, deixa a criança lá. Se ela estiver segura, tá tudo certo, tá? Sai da situação, vai para o seu canto da pausa e respira. Ou respira, ou lava o rosto, ou vai no. Não sei, cada pessoa cria a sua estratégia. Pensa uma música aí mentalmente, quebra o seu estado da raiva. Como é que a gente chama isso na programação neurolinguística? Quebrar o estado da raiva. Ah, pensa uma coisa que se você ouvir sempre te faz rir. Sei lá, uma piada ou uma coisa que você lembra sempre. Lembra daquele momento, porque automaticamente seu estado vai mudar. O seu estado vai vir ou uma coisa engraçada, ou um sentimento bom. E aí, quando você já estiver calmo, tranquilo, no seu estado emocional normal, você vai chegar nessa criança, vai abaixar perto dela, né? Se quiser encostar, encosta. Se a criança não quiser encostar, você tira a mão, porque também a gente respeita. E você vai falar, olha, filho, eu estou vendo que você está muito bravo, que você está com muita raiva, que você está triste. Aí você nomeia o sentimento que você acha que a criança está sentindo. E confirma com ela, você está com esse sentimento? Às vezes a criança ela sabe dizer, às vezes não. Aqui em casa, para crianças muito pequenas, eu tenho um baralhinho das carinhas das emoções, sabe? Então, a gente trabalha em outros momentos, não no momento do auge da birra, que não dá para chegar com um baralhinho no auge da birra. Mas para eles já entenderem o que são os sentimentos. Então, filho, estou vendo que você está muito bravo porque a mamãe está na hora de desligar a televisão. Eu entendo. Aí o que a gente faz? Eu entendo. Você entende. Eu entendo que você queria ficar mais tempo vendo TV, né? Queria. Mas agora é hora de dormir. Tudo bem? Nós vamos. Você quer desligar a televisão ou a mamãe desliga? Pronto. Você decide. Eu dei 2 opções. Só que as 2 opções foram dentro do que eu, mãe, autoridade, eu quero que seja. Preciso que seja feito na minha casa. Então, você prefere que eu desligue a televisão ou você quer desligar a televisão? Só que eu dei o controle para a criança, ela resolveu. Aí a criança, você, mamãe, ou eu, ou não quero, eu quero continuar vendo televisão. Acontece, né, da criança responder. Você vai falar, tá, mas essa não foi uma opção. Então, se você não escolher, mamãe escolhe. E aí você usou a sua firmeza. E foi gentil ao mesmo tempo. Hora nenhuma você precisou gritar, hora nenhuma você precisou intervir de forma agressiva, de forma estressada. E aí eu entrei, tipo assim, como esse exemplo foi da televisão, eu já entrei até numa outra ferramenta. Mas aí, vamos supor, você nomeou para a criança, eu estou vendo que você está com raiva, eu entendo que você está sentindo isso, isso e isso, né?
Então, agora é hora da gente... Aí, se a criança continuar, você pode também falar, filho, você precisa de um abraço? Você quer um abraço para te ajudar a se Uhum. acalmar? E aí, muita gente me questiona, o quê? Meu filho dando pirraça, eu vou oferecer um abraço? Você tá ficando maluca, Carol. Você só pode estar doida. Uhum. Só que não é isso. Quando a gente abraça a criança, a gente está ajudando a criança a se acalmar. O primeiro passo, da mesma forma que eu falei para a gente sair de cena e se acalmar, ter o autocontrole, a gente está ensinando a criança a se acalmar. Não adianta brigar com a criança enquanto ela está num estado de birra, porque ela está com cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse. Então, ela não vai aprender nada, nada, nada nesse momento. Então, quando você abraça a criança, e aí quando você abraçar a criança, fala, vamos respirar junto com a mamãe, ó. E ensina a criança técnicas de respiração, que já vão acalmando. E você também, isso é bom até pra gente, sabe? Às vezes a gente chega com tanta Sim. raiva que esse abraço também pra gente é assim, é maravilhoso. E aí a criança vai entendendo formas que ela pode se acalmar, que ela vai entendendo formas de como ela pode fazer quando a raiva chegar. E aí, além disso, o abraço libera ocitocina, enfim. Quando a criança estiver calma, resolveu a birra, resolveu assim, você tá calmo, você mãe, pai tá calmo, a criança está calma, você vai chegar e falar, olha, filho, quando a gente tá com raiva, a gente pode sentir raiva, às vezes a gente fica muito bravo mesmo. Só que quando a gente tá com raiva, não, a gente não pode bater, a gente não pode arremessar objeto e a gente não pode ser desrespeitoso com o outro, gritar. Só que quando você fala isso, você precisa fazer também. Porque a partir do momento que Uhum. você ensina, você precisa ser o modelo. Então, primeira coisa, a criança ela observa a gente o tempo inteiro. Não adianta eu ser incoerente minha fala com o meu comportamento. Então, eu preciso alinhar meu comportamento e a minha fala, né? E aí, a Carol, e criança... é tão engraçado, só te cortando um pouquinho, que Falei isso demais, você né? fala sobre isso no curso. Não, mas a gente quer aprender mesmo. E no curso você fala sobre isso, né? Então, essa foi uma das ferramentas que eu mais coloquei em prática. E eu e Uhum. meu marido, que aí eu passava para ele as coisas, ó, amor, no curso falou que é assim, assim que a gente tem que fazer. Porque eu sou muito assim, eu sou calma, tranquila, mas eu vou do 0 ao 100 num minuto. Rapidinho eu já tô lá em cima, já super estressada com o Gabriel. E aí, esse momento de desligar a televisão era o nosso maior estresse. Acho que ele só perde para o momento de entrar para o banho. Mas, Uhum. assim, é o momento do pico de estresse, era o da televisão, ou celular, tablet, o que ele estivesse mexendo. E aí, a gente começou a aplicar isso. Então, começamos a dar essas duas opções. Você vai desligar ou eu vou desligar? Aí sempre era, não, não vai desligar, eu quero assistir. Não. Gabriel, eu te dei duas opções. Se você não desligar, eu vou desligar. Hoje, o que que ele faz? Ele já pega, se ele tá com o celular, ele já olha pra mim assim, que eu vou avisando, né? Que tem, também a gente precisa, uma coisa que você fala muito, a gente precisa antecipar as coisas pra criança. Então, filho, faltam 5 minutos pra gente desligar a televisão. Ó, Isso. eu vou avisando. Ó, agora faltam 3 minutos, faltam 2 minutos. E vou fazendo até que chega realmente o horário de desligar. E Uhum. aí, hoje ele mesmo já desliga. Aí ele fica, aí agora ele fala assim, eu não vou te devolver o celular. Aí eu falo, tudo bem, você pode ficar com ele desligado, mas É. agora é hora de desligar. Então ele fica, às vezes, 5 minutos com o celular debaixo do braço, assim, fica um pouquinho, depois ele larga em algum lugar ou me entrega e tudo. Então isso pra gente aqui em casa foi, assim, uma ferramenta sensacional, porque era um período de estresse muito grande, ou esse momento de desligar a televisão ou do celular, ou se não, quando o celular acabasse a bateria. Então, hoje ele já entende que quando acaba a bateria, ele mesmo já vai lá, já pega, já conecta no fio e já deixa lá. É. Fica bravo, acha ruim, resmunga, mas não é aquele estresse mais que É isso. acontecia antes. Não é esperar que a criança não vai se frustrar. A criança vai ser frustrada. Sim. Porém, é uma Uhum. frustração que a gente respeitou a criança. Gente, a criança, a gente não precisa criar frustrações para a criança. Ela já tem várias ao longo da vida. Ela tem no parquinho, ela tem na escola, ela tem com o amiguinho, ela tem com a gente. A gente mesmo frustra a criança, às vezes, quando precisa desligar a televisão e ela não quer. Enfim, várias situações do dia a dia. Então, não sou eu que preciso inventar frustração para o meu filho. Tipo assim,
Aí me pediu um copo d'água, aí vou esperar 5 minutos só para ele ficar um pouco frustrado. Eu já ouvi isso, falei, não, gente, não precisa, não é dessa forma, sabe? Ou, nossa, mas o mundo lá fora já é tão ruim, eu preciso ensinar. Não, você precisa ensinar empatia, respeito, gentileza, amor, porque o mundo lá fora é tão ruim que eles precisam levar isso para o mundo. Porque se a gente não mudar a base dessa geração, a gente vai continuar vendo o que a gente está vendo hoje em dia, né? Que não está legal. Então, essa ferramenta, ela chama escolhas limitadas. É quando a gente dá duas opções para a criança. E a gente tem que ter cuidado de como a gente vai dar essas opções para a criança também. Não é assim, você quer isso ou você quer aquilo? Porque também, a forma que a gente fala, impondo, a criança lê a gente lê as pessoas. Se eu ver a Fernanda brava, me dando duas opções brava, eu tô vendo, ih, bicho pegou. Eu estou sendo autoritária. Então, a gente dá as opções de forma respeitosa também. Olha, filho, tá na hora de desligar a televisão. Comunicou, faltam 5 minutos, tá bom? Tá bom. Ó, 3 minutos, tá bom? Tá bom. Ah, e tem que ficar avisando? Não, é só uma forma de amenizar, comunicar à criança que o tempo dela tá acabando, para ela já ir mas pegar também, cortar o barato em cima, né? Ele tá assistindo o desenho, de repente, ó, filho, hora de desligar. Pá. Não é por aí, né? Preparando a criança para esse momento. Exatamente. Aí você fala, olha, filho, então tá na hora de desligar a TV, por exemplo. Você quer que a mamãe desligue? Aí, às vezes, a criança mesmo já vai lá e desliga. Hoje, aqui em casa, os meus filhos já vão lá e eles mesmos desligam. Ou então eles falam assim, tá vendo um vídeo no Netflix, aí eles olham o tempo, faltam 3 minutos pro vídeo acabar. Poxa, eu não posso esperar 3 minutos, sabe? Aí eu acho que entra a flexibilidade. A gente também tem que ser flexível. Agora, quando faltam 15 minutos, não, falar não. Aí falta muito tempo. Mas se faltam só 3 minutos, eu preciso interromper um vídeo que faltam 3 minutos para acabar? Não preciso. Então é isso, é assim. Aí eu não tenho que estar, só porque eu falei que era a hora. Ah, pô, faltam 2, imagina você tá vendo uma série. Faltam 2 minutos para ela acabar, sabe? Então traz para sua vida também. Poxa, será que comigo ia ser legal dessa forma? E aí a gente colocar. Então você prefere isso ou aquilo? A gente sempre dá duas opções para a criança. Dentro do que a gente, pai, acha justo. Dentro do que a gente, pai, está disposto a fazer. Entende? Mas sem ser uma forma, sem ter cuidado com a forma que fala, né? E aí a criança vai falar, eu prefiro isso, ou eu prefiro aquilo. Porque quando a gente fala assim para a criança, você decide, a criança se acha, ela fala, caraca, eu que estou decidindo, ninguém está me mandando fazer. Não tem coisa pior do que isso mandado, né? Eu tô fazendo porque eu escolhi. Só que foi escolheu dentro das opções que o pai e a mãe deu. Então, querendo ou não, a criança ainda aprende um pouquinho. Caraca, olha, eu tenho esse controle. Ela está aprendendo também. E aí, quando ela criança nega, porque às vezes acontece, não, eu não quero. Aí a gente entra com a firmeza. Olha, a opção que eu te dei foi essa ou essa. Qual você prefere? Ah, eu não quero. Tudo bem, quando você não escolhe, a mamãe escolhe para você. Pronto, é isso. Foi firme. Ah, a criança desligou a televisão, a criança chorou. Chorou, ficou frustrada, mas você foi respeitoso com ela. Então é isso, assim, não significa que, igual a birra, eu vou ensinar meu filho a se acalmar então. Não significa que você fez hoje, amanhã seu filho já tá te pedindo abraço, já tá pedindo, já não tá dando birra, porque as pessoas têm essa expectativa. Ah, então meu filho nunca mais vai chorar. Vou ensinar ele aqui como é que ele faz. Gente, aprendizado é repetição. A gente aprende com repetição. A gente demora. Quando você entra num trabalho novo, quanto tempo você demora a pegar o trabalho? Você precisa de alguém te ensinando a mesma coisa várias vezes, a mesma coisa com a criança. Só que quando uma criança consegue despertar gatilhos na gente, gatilhos de criança ferida, gatilhos nossos de que foram calados na nossa infância, gatilhos do engole o choro, gatilhos do você não tem que querer, ou quem manda nessa casa sou eu, você não tem voz. Isso pra gente é gatilho, sabe? Assim, que vai de confronto exatamente com tudo que a gente ouviu e a gente não, às vezes não sabe acolher porque a gente não foi acolhido. Então a gente está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Então isso é difícil pra caramba. Então a gente precisa entender qual é o gatilho. Qual é meu gatilho? A Fê falou, o gatilho dela, ela falou, pra mim era a pior parte, era a TV e o banho. Talvez você tá usando a estratégia do banho nas escolhas limitadas. Filho, vamos tomar banho? Você prefere levar o Superman ou o Hot Wheels? Nós vamos dar banho em quem? Ah, você prefere ir apostando corrida com a mamãe ou pulando igual um canguru? Gente, vocês vão gastar 2 minutos.
Se você entrar numa disputa de poder com criança, você vai ficar ali, ó, e desgastou, e ficou estressado, e foi desrespeitoso com a criança, e depois vem a culpa, e enfim, é uma bola de neve, sem fim, né? Então é isso, a gente precisa primeiro reconhecer os nossos gatilhos. O meu gatilho é o choro. O choro, pra mim, gente, eu preciso sair de perto também, porque tinha um padrão antes de eu começar a estudar, autoritário. E gatilho é assim, quando você viu, já foi. Quando você vê, já vomitou na criança, já falou. Então peraí, eu já sei o que eu preciso fazer. E aí eu preciso usar esses segundos entre a minha reação, né, o que eu quero e o como eu vou reagir. Eu tenho alguns segundos aí para escolher. Então, nesses segundos, a gente precisa entender e escolher a melhor forma. É a pausa positiva, é respirar primeiro, se acalmar, para depois ir acalmar a criança e resolver. Ou já chega uma hora que você já consegue já chegar e resolver direto. Você já vai internalizando aquilo, né? Você já chega de uma forma... Porque vira treino. Pra gente também é treino. Eu tenho certeza Sim, tem que virar um hábito, né? Eu tenho certeza que hoje você já consegue intervir muito mais rápido do que antes. Você já consegue parar no meio do negócio aí e mudar o comportamento, porque você começou a perceber como você funcionava. Então, a primeira coisa da educação positiva, da disciplina positiva que eu falo é sempre assim: a gente precisa se conhecer primeiro. Não são os nossos filhos que mudam. Eu falo isso no primeiro dia de aula, né, Fê? Se você está aqui nesse curso para mudar o seu filho, pode pedir o seu dinheiro de volta, porque não são eles que vão mudar. É você que vai mudar o seu olhar, é você que vai mudar a sua maneira de ver, de intervir de forma respeitosa, né? Então Verdade. E eu acho tão interessante também, assim, a gente pontuar, porque o que acontece? Quando a criança dá um ataque, né, um acesso de birra, a gente já pensa assim, nossa, ele tá fazendo isso para me afrontar. Ele tá fazendo isso porque ele sabe que eu fico assim. A gente lida do igual para igual, né? Então, assim, a gente acha que a criança tem essa maldade que o adulto tem. Não, eu vou falar isso que eu sei que vai ferir. Igual uma discussão entre marido e mulher. Você escolhe as palavras muitas vezes que você usa porque você sabe que aquilo vai atingir ele. E a gente acha que a criança é assim com a gente, e na verdade não é, né, Carol? A gente tem que entender que, igual você falou, o cérebro dela, dependendo, claro, da idade que ela tá, não tá ainda formado, ainda não tem esse vocabulário de emoções, ainda não sabe lidar com isso. Então, muitas vezes, esse ataque de birra é só uma forma de expressão, né? Eu como mãe falo que é muito difícil. O que você disse mesmo sobre essa opção de, filho, você quer um abraço? Isso para mim era muito difícil, muito. Para mim também. No dia que eu ouvi isso, quando eu comecei, eu falava, meu Deus, para que eu ensinei esse abraço? Porque eu tava pau da vida com a criança e eles iam já assim, abraço, abraço. Eu falei, não, peraí. Não consigo. Mas porque a mudança é nossa, entende? É isso, né? Exato. Mas hoje você já consegue. É muito difícil essa parte, sim, hoje sim, mas é muito difícil isso. Porque às vezes eu tava assim, num grau de estresse, me descontrolando junto com ele. E aí eu lembro de um dia que a gente tava em casa e tudo, e aconteceu, não lembro qual situação. E aí eu liguei pro meu marido chorando, falando, nossa, eu tô muito estressada, que ele fez isso, isso, isso. Aí, amor, vai lá, dá um abraço. Aí eu falei, eu não consigo. Aí ele, que é isso? Eu falei, eu não consigo, eu tô sendo muito sincera, agora eu não consigo, eu tô com muita raiva. Aí parei, desliguei e falei, não, e tá tudo bem eu não conseguir, sabe? Eu preciso sim me acalmar também, porque a gente se cobra muito isso, né? Não, eu tenho que dar conta, eu tenho que... Não, e tá tudo bem se agora você não consegue. Então eu parei, respirei, aí fui lá, depois mais calma, conversei, filho, tudo bem e tal, você quer um abraço? Só que antes isso não funcionava muito pra ele, hoje já funciona super bem. Já é uma tática que o meu marido usa muito mais do que eu, essa do abraço, e que desarma ele na mesma hora. Ele pode estar no estresse que for. Meu marido fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ele desarma na hora, ele já muda a cara e fala... Aí já vem e já desarma na mesma hora. É isso, assim, a gente, primeira coisa, né, na parentalidade positiva, a gente tem a primeira regra da parentalidade é pais felizes, filhos felizes. Então, assim, primeira coisa, gente, a gente precisa se respeitar. Para mim também o abraço sempre foi
no início, quando eu comecei a estudar, eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou dar um abraço nesse menino que eu tô com ódio, né? Porque a gente sente raiva também, né? Então, mas então não é assim, não é forçar. Essa é uma coisa, não tô afim de dar um abraço, mas sai de perto, mas acalma a sua raiva, acolhe a sua raiva, né? Deixa essa raiva, porque a gente não existe sentimento bom ou ruim, a gente tem que saber lidar com eles. Não é, mas não é porque a Fernanda ficou com raiva do. Como é que chama seu filho mesmo? Esqueci. Gabriel. Do Gabriel, que a Fernanda tem o direito de gritar e bater nele. Não é porque ela sente raiva, está com raiva naquele momento. Da mesma forma que não é porque a criança está com raiva da gente que ela tem o direito de bater, ou de gritar, ou de jogar alguma coisa na gente. Então, olha como que a gente é incoerente. A gente quer que nosso filho não bata no coleguinha, não grite com as pessoas, mas o que a gente faz o tempo inteiro? Aliás, bater, eu falo bater porque eu sei que tem muitos pais que batem, mas bater é fora de cogitação, é lei, é proibido, né? Mas assim... E é muito mais para descontar a nossa raiva enquanto adulto, né? Quando a gente bate. Eu, de vez em quando, eu dou umas palmadas, assim, no Gabriel. Porque, assim, a gente, na hora que a gente vê, é aquilo que você vai... Não me julgue. Não. Mas nada mais é para descontar a minha raiva. Porque eu sei que para ele não tem aprendizado nenhum. Sim. Né? E quando isso acontece, pelo contrário, ele só vai aprender que ele pode reagir às suas frustrações e raivas agindo dessa maneira com as outras pessoas também, né? Sim, então, isso é outra coisa igual você falou, é um processo diário, né? É uma coisa que vem da repetição. Então, todos os dias a gente vai trabalhando isso na gente também, né? É um gatilho, né? Então, assim, o que ele aprende? Quando a gente tá... você tá nervosa e você grita, o que você tá ensinando? Ah, quando eu estiver nervoso, eu posso gritar também. Ah, eu tô nervoso, aí eu vou lá e bato. O que você tá ensinando? Ah, quando eu estiver nervoso, eu posso bater também. Às vezes ele não vai bater em mim, mas ele vai bater na irmã. Ou ele vai bater no colega. E aí a criança começa a dar trabalho na escola e a gente fala, gente, mas eu não sei o que é isso. Mas é o nosso comportamento. Ele está simplesmente copiando, sendo espelho. Eu falo que eles são espelhos, né? Eles repetem, é assustador quando a gente fala assim, meu Deus, eu me enxerguei no meu filho. Mas é assustador tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Porque quando você começa a ensinar, por exemplo, aqui em casa eu já pratico essa forma de educar, já tem quase 3 anos, né, que eu estudo e agora, né, eu faço curso e tal. É impressionante, às vezes meus filhos estão num lugar e alguém fala alguma coisa de forma agressiva ou desrespeitosa com eles, não. Fala direito comigo. E é 7 e 5 anos, sabe? Eles falam assim, não, isso não é respeitoso, isso não... Então é super legal você ver esse comportamento da criança também, porque elas estão aprendendo pela repetição também, por padrões. E a criança de 0 a 7 anos é a fase que a criança está formando crença sobre ela mesma. Então, quando a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente... porque, gente, assim, ó, a criança, quando ela é boazinha, ninguém enxerga. A verdade é essa. Uma criança boazinha, quando ela tá de boa ali sentada, ou vendo televisão, ou no tablet, ela não enche o saco de ninguém. Ela tá no mundo paralelo, né? Então a gente também tem que ter cuidado com o tempo de TV e tal. Tem até na Sociedade Brasileira de Pediatria que tem a recomendação de horas de tela por faixa etária, né? Depois, se você quiser, eu posso te passar e você posta nos seus stories. Ótimo. E aí, então assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque enquanto a criança tá boazinha vendo TV, ou enquanto a criança tá boazinha brincando e ninguém enxerga, ninguém enxerga. A criança, a gente tem costume de ver ela quando ela tá dando trabalho. E ela entende isso. Então ela fala assim, bom, se eu tenho atenção só quando eu estou me comportando mal, ou então o que eu preciso fazer? Mesmo que para a criança seja uma atenção ruim. Ela tem uma atenção ruim, mas ela tem atenção. Então, assim, é melhor eu mendigar um pouquinho de atenção ruim do que eu ter zero atenção. Só que quando a gente tá com a criança e a gente rotula a criança, a gente tem maneira de rotular, meu filho é muito chorão, meu filho é bagunceiro. Ou a gente fala para eles também, você é muito chorão, você é bagunceiro, você não arruma nada. A gente está formando a voz interna da criança. Aquela vozinha, isso que a gente fala, para sempre vai ser a voz da criança. Então ela cresce, vira um adulto cheio de insegurança, cheio de problema, de ansiedade, que aí hoje às vezes a gente não consegue realizar projetos. Por quê? Porque a gente não se sente capaz e a gente não sabe o motivo. Por que eu não me sinto capaz? Por que eu não consigo
Por quê? Porque a gente ouviu tanto, ah, você é burra, ah, você não dá conta. E aí isso, sabe? Isso fica pra gente, a gente pega isso pra gente e depois a gente tem que tratar. Depois a gente tem que ir pro psicólogo. Enfim, não tô falando aqui que os nossos filhos não terão crenças negativas e nem nada. Porém, a gente pode amenizar muito, porque nossos filhos eles acreditam no que os pais falam. Porque tem a escola, tem a sociedade, mas a primeira voz que a criança ouve é dos pais, né? Então, até a primeira infância, de 0 a 7 anos, é a fase que a gente está formando crenças nessa criança. Então, é quando ela está formando a personalidade, sobre quem ela é, sobre o que ela está achando do mundo, sobre o que ela vai ser no mundo, como que o mundo é, como que ela vai lidar com dinheiro, como ela vai ter autonomia, autoestima ou não. Então, é de 0 a 7 anos que ela aprende isso. E quanto mais a gente fala coisas negativas, porque a gente tem mania de focar no negativo, né? A gente sempre fala para a criança, nossa, você é muito bagunceiro, mas a gente, ao invés de a gente falar assim, nossa, você é organizado, sabe? Aqui em casa eu sempre tento, porque isso é muito difícil, porque a gente tem mania de enxergar o negativo, né? Sempre. É no marido, em pessoas que a gente tem intimidade, vamos dizer assim, né? É intimidade, né? Porque o filho da vizinha, a gente acha, nossa, mas seu filho é tão organizado, a gente fala coisas maravilhosas, não é? Ou a gente trata, eu brinco que às vezes a gente trata o filho dos outros melhor que o nosso. E aí isso é muita incoerência. Como que a gente trata nosso filho, que são os maiores bens que a gente tem assim na vida, quando a gente vai ver, fala, caraca, eu não podia ter feito isso com meu filho, mas aí já foi, beleza, não é culpar. Se perdoe e recomeça. Se perdoa e recomeça. Assim, e vai. Não pode parar de tentar só porque errou, né? Isso é uma coisa que você fala muito no curso também, né? A gente não pode parar só porque eu errei, vou parar, não vou mexer com isso mais, não. Não, é saber reconhecer o erro e retomar isso e, né, conseguir agir novamente, tentar mais uma vez, levantar né, e continuar. Só uma pergunta que foi feita aqui da Polly, que eu achei super interessante. Ela perguntando, e quando a criança nunca apanhou na vida e ela bate? Isso então, é um reflexo, né? De onde vem isso? É porque a criança, ela é muito corporal, né? Então, assim, mesmo que ela nunca tenha apanhado na vida, ela expressa a raiva, gente, a raiva vai pro corpo. A criança tá com o corpo cheio de cortisol, estresse. Então, tem criança que ela precisa liberar. Tanto que uma das ferramentas que a gente ensina para a criança, quando a gente controlar as emoções, a gente dá opções para a criança do que ela pode fazer quando ela está com raiva, porque a raiva é no corpo. Isso é muito legal. Ela precisa sentir, quer dizer, ela precisa não, ela está sentindo raiva, então ela precisa liberar. Então, às vezes, a criança libera sim. E aí, o que você vai fazer? Vai segurar a mãozinha da criança com respeito, ou você vai travar, assim, às vezes nem segurar, só faz assim, entendeu? Tipo, pra ela conter. E aí você vai falar, olha, lembra que bater não é legal? Aqui nessa casa ninguém bate. Bater não é assim. Você pode sentir raiva. A gente sempre valida a raiva da criança, tá? Você tem o direito, porque não é... você não pode sentir, engole o seu choro. Não, você pode sentir, porque senão a criança vai ficar cheia de choro engolido. E aí depois, meu filho, deu uma tristeza para sair esse choro. Mas, assim, resto da vida. Resto da vida. Então, assim, a gente contém e ensina a criança, olha, é assim que a gente faz. Se você, ou formas, quando você está sentindo raiva, vamos pensar em estratégia que você pode fazer? Você pode bater o pé no chão. Tá com raiva, bate o pé no chão. Ou tá com raiva, fecha a almofada, coloca a almofada, soca a almofada, enfim. E aí você cria estratégia junto com o seu filho, tá? Do que ele pode fazer. Só que você tem que ter o cuidado, porque, por exemplo, já aconteceu, eu tenho combinado com meu filho, com o Theo, que quando ele tá com raiva, ele pode bater no chão, ele pode fechar, mas fazer... E aí, às vezes, ter gente no local, ele ficar pau da vida com alguma coisa, e ele vai assim... E aí as pessoas que andam ao redor olham assim pra gente. Como assim? Tipo assim, você não vai fazer nada? Não, isso é um combinado com ele. Então a gente também tem que ter esse olhar para a gente ter cuidado, porque a gente tem que pensar que no ser humano que a gente está formando e não no que as pessoas estão achando, tá? E porque às vezes o olhar do outro incomoda muitas vezes, às vezes a gente se sente pressionado a fazer alguma coisa, a reprimir a criança, a mostrar poder, a mostrar controle, porque tem plateia.
Mas o que que você está ensinando? Verdade. Né? O que que você está ensinando para o seu filho? O que que você quer para aquela criança a longo prazo? Então, assim, tem uma frase muito legal que é assim, a hora que seu filho mais... Como é que é? Peraí que eu vou lembrar. A hora que seu filho está dando mais trabalho é a hora que ele mais precisa da sua ajuda. A hora que seu filho está no seu pior momento, no seu pior comportamento, é a hora que ele mais precisa da sua ajuda. E o que que a gente costuma fazer? Na hora que nosso filho está no pior momento dele, no pior mau comportamento dele, o que a gente faz? A gente vai lá e reprime, e cala, e bate, e xinga. Então a gente está só, né, colocando mais piorar, crença, né? mais crença crenças que não são possibilitadoras, que não são fortalecedoras. A gente está criando crenças limitantes nessa criança, que a gente vai descobrir isso a longo prazo, na adolescência, na vida adulta. Porque na primeira infância a gente tem controle. Se você quer gritar, e até seu filho ter uns 10 anos, às vezes menos, né? Até uns 9 e não é uma criança que cala, ele vai te ouvir, você vai conseguir manter seu controle. Mas quando essa criança chegar na adolescência, aí aguarde, entende? Então, a gente precisa começar a criar esse vínculo desde a infância. Ah, Carol, meu filho já é adolescente, então já era? Não, gente, claro que não. Vai ser um pouquinho mais difícil, mas tem que ser feito, sabe? Vai ser um pouquinho mais difícil. A gente não tem conserto? A gente não foi criado numa geração completamente autoritária, a gente não está aqui estudando, aprendendo. E por que às vezes é tão difícil? Porque a gente está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. A gente está aprendendo para a gente e ensinando para eles. Então a gente precisa se respeitar também, porque a gente vai errar muito. Muito mesmo. A gente às vezes você sabe o que precisa ser feito, você vai lá e faz errado. Mas você já sabe que fez errado. Primeiro passo, reconheceu. E não tem problema nenhum chegar para o seu filho e falar: olha, filho, desculpa. Mamãe falou que gritou com você e não é legal gritar. Lembra que não é legal gritar? E a mamãe gritou. Então, desculpa. E eles desculpam na mesma hora. Eles falam: tá bom. É impressionante, assim. Então, quando a gente se desculpa, eles entendem. Falam: nossa, é mesmo, eu também posso errar. Porque a gente cresceu achando que a gente não pode errar, né? A gente não pode errar nunca, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que ser o supra-sumo, o melhor sempre. Não, todo mundo erra. E quando a gente dá o exemplo sendo modelo, eles aprendem que eles também podem errar. E isso é fantástico, porque quando eles reconhecem, por exemplo, o Theo está com 7 anos. Quando ele reconhece que ele fez uma coisa errada, que ele gritou, por exemplo, em alguma situação, ele mesmo, é impressionante, ele mesmo já vem perto de mim e fala assim: mamãe, desculpa porque eu gritei. Então, assim, sabe, às vezes sem eu falar nada. Mas por quê? Porque é um dia depois do outro, um dia de cada vez. Não foi da noite para o dia. Não foi na primeira semana que eu comecei que eu aprendi. Então, as pessoas têm esse imediatismo. Ah, então esse aí não funciona, não. Tentei 2 semanas, com o meu filho não funciona. Fiz ontem não deu. Com o meu filho não funciona. Ah, seu filho, então, né? Vamos chamar de Fernanda. Porque não tem nada. Então, na verdade, é a gente que precisa ter esse olhar, é a gente que precisa começar essa mudança dentro de nós, né? Verdade. Gente, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu ficaria aqui mais 5 horas conversando. Falei muito. Não, mas foi ótimo. Eu tenho certeza que foi, né? De muito aprendizado para todo mundo aqui que participou. A gente vai deixar salva a live, tá? Para vocês terem acesso depois também. E aí, Carol, também, como que a gente faz para mandar o seu... No postzinho, né, da live lá, tem o arroba da sua página, do seu Instagram, para as pessoas poderem, né, acessar, entrar em contato com você. E quem quiser saber mais sobre o curso, que eu super indico, é muito bom, dá vontade de fazer de novo, porque realmente, enfim, a gente não guarda tudo, não consegue pôr tudo na prática tão rápido, precisa mesmo, né, desse exercício diário. Então, obrigada pelo convite. Meu Instagram é Conecta Pais e Filhos. O curso que você fez, ele não tá mais, eu não estou mais comercializando ele, de áudio. Eu estou criando um novo formato, um pouquinho menor, né? Porque eu tenho um curso em vídeo agora. Quem tiver interesse, que é um curso mais completo, é um curso mais profundo, mais completo do que o que você fez. São 24 aulas. E aí tem mais as 52 ferramentas da disciplina positiva.
Então, assim, tá muito mais embasado, porque o curso em áudio, ele era áudios de 5, 8 minutos, né? Então, agora são vídeos um pouco de 15 minutos a 20, mas, assim, assuntos mais que estão com a base mais forte, assim. Apesar de que o seu foi, eu acho que eu falo que é um curso bem completo. Mas agora em vídeo tá melhor, as pessoas me veem e tem coisas a mais. Tem bônus das ferramentas, das 52 ferramentas da disciplina positiva, que eu explico uma a uma como vai fazer, como vai reagir. E eu também faço atendimento de pais, né, que estão com dificuldade de algum comportamento com a criança. Então é só me procurar, me mandar um direct no meu Instagram. E quem quiser saber um pouquinho mais do curso, no perfil do meu Instagram tá lá na bio, sabe? No perfil tem o link lá, que aí fala um pouquinho do curso, tem o meu YouTube. Enfim, é só chegar que a gente tá lá.